Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades da nossa última videoaula. O tema estudado, operações com arcos. O nosso objetivo é utilizar as razões trigonométricas para calcular o valor de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Atividade 1. Usando as fórmulas de adição ou subtração de arcos, calcule. Aí nós temos aqui a letra A e a letra B. Bom, pessoal, seno de 105, nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Podemos afirmar que é seno de 60 mais 45. Lembrando lá da nossa formulinha, o seno fica que jeito? Fica assim, ó. Seno A, cosseno B. Como aqui é mais, aqui você coloca mais. Seno A, cosseno B, cosseno A. Lembra lá do versinho, ó? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então aqui, ó, é A e aqui é B. Tanto faz essa ordem, ok? Sempre dá o mesmo resultado. Então vai ficar seno de 60 graus vezes cosseno de 45, que é o cosseno de B. Agora, seno de B vai ficar o seno de 45 vezes o cosseno de A, que é o cosseno de 60 graus. Bem rapidão aqui, pessoal. Seno, cosseno e tangente. 30 graus, 45, 60. Então aqui fica, como é que é o macete? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. E a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Para quem sabe cantar aí, né, consegue direitinho. Não esquecendo a raiz, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Então é raiz aqui no 2, no 3 aqui e no 2 aqui. Ah, a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí segue a musiquinha. Então vai ficar seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos substituir aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então aqui nós teremos raiz de 3 vezes raiz de 2, pode multiplicar da raiz de 6, 2 vezes 2, que dá 4. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Mais raiz de 2 vezes 1 dá mais raiz de 2. Já joguei o maisinho aqui, ó. 2 vezes 2 que dá 4. Como eu tenho 4 aqui e 4 ali, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Seno de 105 graus é raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre o 4. Ok? Só isso. Vamos para a letra B. Então aqui é um cosseno de 15. Eu posso pensar da seguinte maneira. Eu posso pegar aqui 60 menos 45? Pode ser, né? Cosseno de 60 menos 45. Esse aqui é o A, esse é o B. 60 menos 45 dá 15. Então agora é o cossa, cossa, senta, senta. Lembra do macete? Então aqui fica menos 45, que é igual. Como é que é o esqueminha? Cossa, cossa, cosseno de A, cosseno de B. Como aqui é menos, aqui vai ficar mais. Senta, senta. Então é seno de A vezes seno de B. Lembra? Quando a cosseira é acentuada, aparece o acento. Cossa, cossa, mais no meio. Aí senta, senta. Beleza, né? O cosseno de A, que é A, que é B. Então aqui fica cosseno de 60 graus vezes o cosseno de 45 mais o seno de 60 vezes o seno de B, que é o seno de 45. Cosseno de 60, olha lá na tabelinha, 1 sobre 2, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2, sobre 2, mais o seno de 60, que é raiz de 3, sobre 2, vezes o seno de 45, raiz de 2, sobre 2. 1 vezes a raiz de 2, a raiz de 2, 2 vezes 2 que dá 4, mais raiz de 3 vezes raiz de 2, pode multiplicar isso daí, os radicandos, dá 6, 2 vezes 2 que dá 4. Então aqui vai ficar cosseno de 15 graus, raiz de 2, mais a raiz de 6, sobre 4. Vamos para a letra C. Cosseno de 75. Então aqui a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vamos utilizar o de 30, cosseno de 30, mais o cosseno de 45. Então aqui fica novamente cosseno de 30 mais 45 igual. Aí vem cosseno de A, cosseno de B. Como aqui agora é mais, então aqui é menos. Seno de A vezes seno de B. Cosseno de A é 30 graus, esse é A, né? Lembrando, e esse é B. Vezes o cosseno de 45, menos o seno de A, seno de 30 graus, vezes o seno de B,
cosseno de 45 graus. Cosseno de 30, pessoal, olha lá na nossa tabelinha. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, né, cosseno de 45, menos o seno de 30, que é 1 sobre 2, e seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Continuando aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, 2 vezes 2 que dá 4. Menos 1 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2, ok? Menos 1 vezes raiz de 2, menos 1 raiz de 2. 1 não precisa colocar aqui. 2 vezes 2 que dá 4. O nosso cosseno de 75 graus é igual a raiz de 6 menos a raiz de 2 sobre 4. Tangente agora. A tangente de 75 graus, pessoal. Posso pensar o seguinte aqui, ó. Tangente de... Posso pensar 30 mais 45, né? Que vai dar 75. Então aqui vai ficar assim, ó. Tangente de 30 mais 45, que é igual tangente de A, como aqui é mais, né? Deixa eu fechar aqui. Mais a tangente de B sobre 1. Como aqui é mais, aí você coloca com o sinal trocado aqui, ó, menos, e o produto da tangente de A vezes a tangente de B. Se tivesse sido menos aqui, um exemplo, aqui seria menos, aqui seria mais. Aqui continua sempre produto, sempre vezes. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama, tem gente que beija. É o nosso macetezinho, tá? Então aqui vai ficar tangente de A, que é a tangente de 30 graus, mais a tangente de B, que é de 45 graus, sobre 1 menos a tangente de A, que é 30 graus, vezes a tangente de 45. Continuando aqui, tangente de 30, volta lá na nossa, pra gente ver, ó, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então aqui fica raiz de 3 sobre 3, mais tangente de 45 é 1, tudo isso sobre 1, menos a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, vezes a tangente de 45, que é 1. E agora a gente continua aqui embaixo. Aqui não dá para mexer, né? Então fica raiz de 3 sobre 3 mais 1. Agora é o seguinte, pessoal, esse 1 deixa ele quietinho aqui. Como eu tenho um produto, eu tenho menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1. Menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1, tudo que multiplica por 1 é ele mesmo. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. Eu quero continuar com isso aqui. Como é que eu faço? Eu tenho que racionalizar isso aqui. Não pode ficar essa raiz aqui, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós iremos pegar isso daqui e multiplicar pela soma desses dois termos. Como aqui é menos, então eu vou utilizar mais aqui. Vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 3. Lembrando lá do 8º ano, produto da soma pela diferença de dois termos, tá? A única maneira de eliminar essa raiz é utilizando esse raciocínio. Então aqui vai ficar também 1 mais raiz de 3 sobre 3. O que você faz no denominador, tem que fazer no numerador para obter a equivalência, ok? Então, continuando aqui. Então, olha só, pessoal, aqui, ó, coloca como se fosse um parênteses aqui, né? Aqui também. Então, a gente faz aqui, ó, raiz de 3 sobre 3 vezes 1 dá raiz de 3 sobre 3, tá aí. Agora, raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 3, o que a gente faz? O numerador, eu fiz aqui, ó, esse com esse, agora eu estou fazendo esse com esse aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 positiva. Então, eu deixo aqui raiz de 9 sobre, e o denominador com denominador também. 3 vezes 3 que dá 9, tá aí, ó. Agora, eu vou pegar esse cara aqui, esse 1 aqui, ó. 1 vezes 1 dá mais 1. E 1 vezes raiz de 3 sobre 3 dá mais uma raiz de 3 sobre 3. Agora, tudo isso dividido, mesma coisa aqui, ó. Coloca um parênteses aqui, né? E pega esse carinha aqui, ó, com esse aqui. 1 vezes 1 que dá 1. 1 vezes raiz de 3 sobre 3 dá mais uma raiz de 3 sobre 3. Agora, pega, eu fiz aqui, ó, esse cara aqui com esse, ó. Agora, eu tenho que fazer esse aqui e depois esse aqui. Raiz de 3 sobre 3, ó, negativo, vezes 1 dá menos raiz de 3 sobre 3, é o que a gente queria eliminar aqui, ó. Um é positivo, o outro é negativo. Agora, menos raiz de 3 sobre 3 vezes mais raiz de 3 sobre 3 vai ficar menos vezes mais dá menos, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e 3 vezes 3 dá 9. Agora a gente termina esse cálculo. Beleza, né? Muito bom isso aqui. Então aqui fica raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3, dá para resolver. Eu estou falando desse aqui,
com esse aqui, ó. Então, 1 raiz de 3 sobre 3 mais 1 raiz de 3 sobre 3 dá 2 raiz de 3 sobre 3. Agora, esse raiz de 9 aqui, ó, é 3. Então, aqui vai ficar 3 nonos. Mais esse 1 aqui, ó. Mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3, ó, eu posso cancelar isso aqui. Cancelei, ó. Aí fica esse 1 menos raiz de 9 é 3 sobre o 9 aqui, ó. Deixa eu colocar a igualdade aqui, né? Bom, pessoal, eu vou pegar isso aqui, recortar isso aqui. O espaço aqui não será possível, tá? Ficou muito apertado aqui. Eu vou buscar outra tela. Bom, continuando então. Tá, nós paramos aqui, né? Poderia querer simplificar esse 3 nonos, mas como a gente tem uma série de termos aqui, né? E temos que resolver isso aqui, vamos ter que somar esse mais 3 nonos, que esse 1, e esse menos 3 nonos aqui, subtraí-lo do 1 aqui, ó. Tá legal? Então aqui a gente vai novamente repetir esse 2 raiz de 3 sobre 3, deixa ele aqui. Eu vou pegar esse 3 nonos e resolver ele bem aqui separadinho, tá? Vai ficar aqui, ó, 3 nonos, mais 1. Tira o mínimo de... Aqui é como se tivesse 1, de 9 em 1 dá 9. Aí fica 9 dividido por 9 dá 1, vezes 3 que dá 3, desce o mais aqui. 9 por 1, 9 vezes 1, que dá 9. Então, 3 mais 9, 12 nonos. Pode deixar assim, 12 nonos. Ou se quiser, né, pode até simplificar isso aqui. Vamos simplificar logo por 3. Ó, deu 12 nonos, eu estou simplificando. Vai dar 12 por 3, que dá 4. 9 por 3, que dá 3. 4 terços. Então, ao invés de 3 nonos mais 1, eu vou escrever 4 terços. Olha aí, ó, 9 vezes 1, 9, mais 3, como aqui é mais, né? Você soma 9 vezes 1, 9, mais 3, 12 sobre 9. 12 nonos, eu simplifiquei e deu 4 terços. Bom, pessoal, e esse 1 menos 3 sobre 9, vamos fazer ele bem aqui, ó. Também daria para simplificar, mas a gente já vai resolver aqui mesmo, né? Aqui é como se tivesse 1, tira o mínimo de 9 e 1 é 9, 9 por 1, 9, vezes 1, 9. Desce o menos aqui, 9 por 9 dá 1, vezes 3 que dá 3. 9 menos 3 que dá 6 nonos. Posso simplificar agora por 3. Ó. 6 por 3 que dá 2. 9 por 3 que dá 3. 2 terços é o que a gente vai escrever lá agora. Então, só lembrando aqui, ó, pelo macete, como aqui é menos, você vai fazer, ó, 1 vezes 9, 9. Aí 9 menos 3, 6. Aí fica 6 sobre 9. 6 sobre 9, a gente simplifica, dá 2 terços. Eu vou escrever 2 terços aqui. Ó. Bom, pessoal, agora é o seguinte aqui. Ó, o que nós faremos agora? Eu tenho aqui, ó, eu vou, mais uma vez, escrever mais uma linha aqui, né? Eu tenho aqui o 3 e o 3. Então, eu posso colocar esse 3 aqui como denominador único aqui. E 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 mais 4, certo? Como aqui é 3, né? Então, eu juntei aqui, né? Agora, no denominador do traço grandão aqui, né? Da formulinha, 2 terços. Agora, eu posso multiplicar aqui, ó. Eu posso usar aquela regrinha aqui, ó. De fora com de fora, de dentro com de dentro. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho que multiplicar esse 3 aí pelo 2 da raiz de 3 e pegar esse 3 e multiplicar pelo 4 também. Então, vai ficar 3 vezes 2 dá 6, raiz de 3, e 3 vezes 4 que dá 12, sobre, agora de dentro com de dentro, 2 vezes 3, 6. Repare que esse 6, o traço grandão, né, tá aqui. Esse 6 ele é denominador do 6 raiz de 3 e do 12, então dá pra gente dividir aqui, ó, 6 dividido por 6 vai dar 1, né, 1 raiz de 3, esse 1 não vou colocar ele, 6 por 6 dá 1, e 12 dividido por 6, que dá quanto? Que dá 2. Então, fica raiz de 3 mais 2. Portanto, a tangente de 75 graus é igual a raiz de 3 mais 2, ou 2 mais a raiz de 3, tanto faz. Vamos para o próximo. Número 3. A expressão trigonométrica seno de π sobre 2 menos x é uma identidade trigonométrica com... Então, aqui nós temos o seno, né? Lembrando, aqui é o A, que é o B. Então, podemos aplicar a adição, no caso aqui a subtração, né, do seno de π sobre 2 menos x, que vai ficar assim, ó, seno de π sobre 2 menos x é igual, lembra, seno A, cosseno B, seno A, cosseno B, como aqui é menos, vai ficar menos aqui, ó, seno B, cosseno A. Só lembrando, pessoal, o π sobre 2 é quem? É o 90, né? 90 graus. Então, vai ficar seno de, aqui é o A, que é o B, então vai ficar seno de 90 graus, vezes o cosseno de B, que é o cosseno de x,
menos o seno de B, que é seno de x, vezes o cosseno de π sobre 2, que é o cosseno de 90 graus. Lá na nossa circunferência trigonométrica, aqui é 1, 0 e 1, menos 1 e 0, e 0 e menos 1. Aqui é 0 graus, aqui é 90 graus, 180, 270 e 360. Então, o seno de 90, pessoal, é o segundo valor, é o 1, tá? Tá aqui, ele aqui, ó. Então, vai ficar 1 vezes o cosseno de x, menos seno de x, vezes o cosseno de 90. O cosseno de 90 é o primeiro valor, é 0. Então, olha aqui, né? 90 graus, 0 é o valor 0. Então, 1 vezes cosseno de x dá o quê? Dá cosseno de x. Agora, menos seno de x vezes 0 cancela. Então, deu cosseno de x. É a letra B aqui, ó. Pode marcar. Essa é a expressão trigonométrica, seno de π sobre 2 menos x, que é essa identidade. Número 4. A expressão trigonométrica cosseno de π mais x é uma identidade trigonométrica com? Então, lembrando, aqui é A, aqui é B. Então, aqui fica cosseno de π mais x, que é igual a cosseno de A, cosseno de B. Como aqui é mais, aqui vai ficar menos, seno de A vezes seno de B. Então, cosseno de A, o nosso A aqui é o π, que é 180 graus, vezes o cosseno de B, que é cosseno de x, menos seno de A, que é seno de 180, que é o π, vezes o seno de B, que é o seno de x. Cosseno de 180 é menos 1, né? Olha aí, primeiro valor, cosseno, vezes o cosseno de x, menos seno de 180. Seno é o segundo valor, é 0. Então, aqui fica menos 0 vezes seno de x. Menos 0 aqui, isso aqui nem existe, já pode até cancelar isso aqui, ó, menos 0 vezes seno de x. Então, isso aqui é igual a menos 1 vezes cosseno de x, dá menos cosseno de x, que é a letra C. Então, valeu, pessoal? Era isso, né? Então, até a próxima aula.